tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Delano, de Alphaville, e eu vim aqui tirar muitas dúvidas que vocês sempre me perguntam sobre planejados, a diferença de planejados com marcenaria, qual o melhor custo-benefício, então vem comigo. Oi, Bru, E aí, tudo Rafa, bem? tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Bruno, obrigada. Eu tô aqui com o Bruno da Delano de Alphaville e a gente veio aqui responder algumas perguntas, né? Que todo mundo tem muita dúvida. Muita dúvida. E a gente vai responder tudo, até as polêmicas que vocês adoram também que eu responda. Então vamos lá. Bru, me responde assim, acho que a primeira pergunta que todo mundo sempre tem dúvida é com relação à diferença de planejados e marcenaria. Boa pergunta. Gente, vamos lá. Planejado e marcenaria, Rafa, não existe diferença. Tá? Eu vou ser bem polêmico nessa, porque todo mundo acha que eu vou responder que existe diferença, mas eu vou me explicar também para vocês. Você comparar uma empresa de planejado padrão A com uma marcenaria padrão A, elas vão te vender o mesmo produto, praticamente o mesmo produto. Tá? Uma empresa de planejado padrão A com uma marcenaria padrão B, você vai ter uma diferença de produto, de espessura, de atendimento, de dimensões. Então acho que o importante, que eu sempre digo para todo mundo pesquise o histórico da empresa, pesquise a marca, a marcenaria também é uma marca, pesquise, busque referências dessa empresa e tente entender o que você quer, até relacionado ao budget de quanto você quer investir. Perfeito. Tá? Começa por aí. Agora, existem alguns pequenos detalhes que fazem um pouquinho de diferença no mundo de planejado e marcenaria. Por exemplo, a marcenaria ela tem uma cartela de cores praticamente infinita para te atender, né? Então todas as empresas de chapa que tem no mercado, as marcenarias conseguem ter acesso. As indústrias de planejado, elas têm uma limitação da cartela de cores deles. Claro que sempre a nossa cartela é muito grande e a gente vai ter algo muito parecido com o padrão que de repente foi escolhido entre o cliente e o marceneiro dele, ou o arquiteto dele. Mas existe sim uma limitação até em relação a padrão de cada marca, tá? Perfeito. Então é muito importante. Por outro lado também, a indústria de planejado, ela tem acesso a algumas coisas que os marceneiros não têm. Por maior que seja a marcenaria, fica um pouco limitado a algumas questões. Por exemplo, a gente está aqui na nossa cozinha de vitrine, uma cozinha gourmet funcional. Dentro aqui desse módulo a gente tem uma frente única e uma gaveta da Blum, que é uma marca austríaca, líder mundial em acessórios, que sim, as marcenarias também têm acesso à marca Blum, mas a esse tipo de gaveta não, tá? Então a gente está falando aqui uma gaveta com corpo inteiro em inox, com a gravação na lateral aí da marca da Delano, e que as indústrias de planejado de alto padrão têm acesso, tá? Inclusive as indústrias que não trabalham com alto padrão também não têm acesso a isso daqui. Perfeito. Tá? Mas eu acho que é legal, além de falar dessas diferenças, e eu acho muito importante até o Bruno citar isso, porque a gente não está aqui querendo entender quem é melhor ou quem não é, mas a gente está comparando a mesma qualidade, né? Se a gente está seguindo um padrão A de marcenaria e de planejados, realmente eles vão ser equivalentes. Mas acho importante a gente falar sobre um diferencial que eu sempre até falo para o cliente qual é a diferença maior. Eu acho que seria com relação às garantias, manutenção, o que você tem para falar sobre essa aba que é muito importante na área de planejados? Bom, garantia faz toda a diferença, tá? A gente trabalha com milímetro a milímetro, é uma prestação de serviço muito grande. Eu já te disse e digo para todos os meus clientes, mais da metade do que eu estou te vendendo é prestação de serviço, não é só o produto. O produto sim é muito importante, mas a gente começa com o projeto com uma prestação de serviço, depois a parte técnica uma prestação de serviço na entrega, e não vou dizer que o principal, tem gente que fala, poxa, a montagem é o principal, mas sem o projeto não existe a montagem. Mas sim, para fechar com chave de ouro, uma excelente prestação de serviço na montagem. Tá? Mas acho que é legal falar da garantia a longo prazo, porque é uma preocupação que as pessoas têm de quando a gente vai contratar tanto um marceneiro quanto um planejados, o marceneiro ele vai continuar me atendendo se eu tiver algum problema na porta. Eu acho que isso que é importante, que o planejado dele não vai ali depois de 5 anos te deixar na mão, né? Acho que é importante. Que o cliente pode ter hoje na indústria de planejado é exatamente essa. A indústria está ali há muitos anos, normalmente 20, 30, 40, 50 anos de mercado, no mesmo endereço, no mesmo parque industrial, só foi ampliando. Perfeito. Né? E não vai sair dali.
E essas indústrias têm inclusive um nome a zelar, né? Então, por exemplo, a Delano tem hoje mais de 60 lojas pelo Brasil e ela precisa garantir para o consumidor que em cada loja que ele compra ele vai ser não só bem atendido, mas se ele precisar de alguma assistência, alguma troca de algum acessório no futuro, a própria indústria garante essa troca. Perfeito. Tá? Acho que é muito legal a gente pontuar tudo isso para entender realmente que os dois têm os prós e contras e que a gente está aqui para citar as melhores partes de todos eles, né? Mas uma pergunta que eu recebo bastante, eu acho que ela é muito importante, é qual o melhor custo-benefício com relação a marcenaria e planejados? Bom, aí eu vou defender um pouco o meu time. Gente, assim, valor para planejado é muito complexo, né? Como eu disse, a gente trabalha milímetro a milímetro, pode mudar o acabamento, a espessura, o acessório, a dimensão. Quando você compara o mesmo produto, né, como a gente diz popularmente, banana com banana, eu sempre entro assim, gente, não é a banana do mesmo tamanho, é a manchinha da banana igual, tem que entrar nesse detalhe. Com certeza, o planejado ele sai um pouco na frente, tem uma vantagem maior pelas garantias, pela agilidade. Hoje o planejado consegue ter um prazo de entrega, por exemplo, até melhor do que algumas marcenarias, tá? Pelo porte das indústrias. Então, o custo-benefício, se você comparar o mesmo produto, com certeza eu ficaria aí com a área dos planejados. Perfeito. Então vamos lá que eu vou fazer mais outras perguntas. Então agora eu vim aqui perguntar algo que sempre me perguntam também, que é sobre os acabamentos. Quais são os acabamentos que a gente usa, tanto em planejados quanto em marcenaria, e quais diferenças entre eles? Tá. Gente, vamos lá. Basicamente a gente tem duas bases de material, que é o MDF e o MDP. Tá? Ambos são utilizados tanto na marcenaria quanto no planejado. No planejado em específico a gente utiliza 80-90% da nossa base no MDP. Tá? Por quê? Esses acabamentos aqui, por exemplo, esse cinza, aquele último amadeirado, eles estão revestidos com material melamínico. Tá? O que é o material melamínico? Nada mais é do que a popularmente conhecida fórmica. Tá? É um revestimento que recobre as madeiras. Ele pode ser aplicado tanto no MDF quanto no MDP. Diferente da laca. Tá? O que é a laca? É uma pintura automotiva que hoje a nossa, na indústria da Delano, ela é robotizada, então ela não é uma pintura manual. Ela começou sendo uma pintura manual e ainda é em alguns lugares, mas a laca, principalmente nesse padrão aqui, que ela está com brilho, ela depende muito da precisão específica da tinta, a distância que ela é aplicada, para ela dar o maior brilho possível e mais próximo de um espelho, de um vidro. Perfeito. Tá? E qual a diferença do MDF e MDP que você falou? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Tá, bem popular isso daí, né? É uma pergunta que a gente escuta bastante. Eu tô há 12 anos no segmento e eu, quando comecei, a área inteira de planejado era MDF. Tá? Então toda loja, toda marcenaria, todo lugar tinha 100% MDF, como se isso fosse uma vantagem. Tá? A real é que o MDF ele foi criado por um uso específico, que é exatamente laca, usinagem na madeira, mas os marqueteiros de plantão viram que ele é mais bonito quando ele está cru, e o mais bonito ele remete a melhor. Tá? Então todo mundo entrou nessa onda do melhor. Era um produto mais caro na época, devido à oferta e demanda, né? Então tinha muita pouca demanda. E o que acontece é que o produto foi se popularizando, foi vendendo, foi ganhando destaque no mercado, e hoje a gente tem praticamente o mesmo preço entre as chapas. Na verdade, existem chapas de MDF mais caras, existem chapas de MDP mais caras, depende do acabamento, depende do material utilizado, outras questões que não a matéria-prima. Tá? Hoje inverteu muito, tá? Praticamente todas as indústrias de planejados utilizam a base inteira MDP. Por quê? O MDP ele é sim um pouco mais resistente à umidade, ele é sim um pouco mais resistente a empenamento e principalmente fixação de parafuso. Tá? Então o MDP, na verdade, qual é a diferença em si dele com o MDF, com relação à parte interna? Que ele a pergunta maior deles é o que tem dentro do MDP e do MDF que faz um diferente do outro.
O MDF ele é feito de fibras. Sim. Tá? Então quando você corta o MDF, ele é mais uniforme. Ele parece um composto único. Tá? Sim. O MDP ele é feito de partículas. Tá? Então ele tem mais espaços vazados. É aí que te dá um pouco mais de resistência à umidade, por exemplo. Perfeito. Porque se entrar um pouquinho de água... Ele não tem muita onde para expandir. Não tem para onde expandir. E nenhum desses materiais pode entrar água, tá, gente? Eles não foram feitos para isso. Sim. Mas o MDP ele consegue voltar um pouquinho. E na fixação de parafuso ele fixa um pouco melhor também. Tudo isso é muito, tecnicamente falando, colocando em números dos fornecedores de chapa, por exemplo, são questões técnicas tão próximas que eu acho até um pouco errado dizer que um é melhor que o outro. Sim, perfeito. Tá? Então, dependendo do tipo de material que você utilizar, pode-se sim utilizar tanto MDF quanto MDP. A gente optou por toda a nossa linha ser em MDP, e o que a gente vai ter em MDF é a laca ou a laca usinada, onde a gente tem aqueles desenhos usinados na laca. Legal. Vamos lá, tem mais algumas perguntas. Vou até aproveitar a visita para tirar uma dúvida que eu não ia fazer, mas eu acho que ela é muito importante, porque é um preconceito que as pessoas têm com relação a planejados e que sempre existiu, né? Que tem essa questão de modular e tudo mais, que a gente acaba perdendo um pouco de espaço nos armários. Eu quero saber de você se isso é verdade e se a gente perde mesmo espaço dentro dos armários. Bom, Rafa, já foi verdade, não é mais, tá? Hoje as indústrias são praticamente editáveis. A gente ainda trabalha com módulos, assim como marceneiros também trabalham, tá? Só que os nossos módulos hoje eles têm uma diferença muito curta entre os espaços, de 5 em 5 centímetros, 10 em 10. Antigamente era 20, 30, alguma coisa assim, tá? Então, no padrão, a gente ainda trabalha com os módulos específicos, mas a gente consegue fazer hoje qualquer tipo de armário, dormitório, cozinha, planejado milímetro a milímetro nas 3 dimensões, largura, altura e profundidade. Perfeito. Não só módulo, tá? Muita gente ainda tem esse estigma de que planejados são armários, né? O armário do meu quarto, o armário da cozinha. A gente consegue fazer hoje revestimento de parede, revestimento de teto, porta pivotante. Não, perfeito. Vou até deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do canal que tem um apartamento completo feito todo pelo Delano, que é o apartamento contemporâneo, ficou lindo. Todos aqueles painéis de madeira, da parede, tudo foi feito por eles. Então acho que vale a pena até a visita para vocês entenderem que a marcenaria e o planejados, eles estão a mesma coisa. Realmente a gente consegue fazer todas as personalizações, né, que a gente conseguiu fazer ali. Não ripadinho, tudo. Ripado, revestimento de parede, a porta oculta, a porta oculta. Ficou maravilhosa. Ficou muito legal. Acho que é até legal para vocês verem que realmente a gente já usou algumas vezes e que vale a pena. E aí mostra pra gente aqui então, Bru, o canto que a gente não perde. Aqui muita gente se preocupa com o canto, que o canto é chato de acessar, difícil de pegar roupa. Aqui a gente tem um canto super acessível, tá? Super fácil de pegar roupa, você não precisa tirar o que tá na frente para pegar o que tá atrás. Ele funciona melhor sempre com cabide, claro, mas a gente poderia ter utilizado aqui prateleiras também. E aí vai depender muito do uso de cada um, que é bastante individual. Perfeito. Acho que é super legal a gente tirar essa dúvida e principalmente mostrar que não existe mais essa questão, né, de a gente perder esses espaços como tinha antes, esse preconceito e tudo mais. Não existe. Então é bem legal a gente falar e mostrar também, né, que a gente consegue entender que não existe de fato diferença entre os planejados e a marcenaria com relação ao aproveitamento de espaço, né? E um detalhe super importante, que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre, né? É sobre que momento vem a bancada. A bancada vem antes ou depois da marcenaria e do planejados? Que dúvida, hein? Todo mundo me pergunta isso, a gente toda semana responde. Não tem o certo ou errado. As duas maneiras funcionam, só que elas têm caminhos diferentes, tá? Normalmente hoje os arquitetos, os clientes preferem instalar a bancada antes para ganhar tempo. Porque se você faz a base de alvenaria, coloca o armário por cima e a bancada depois,
você vai perder de 15 a 30 dias no prazo da sua obra, porque Sim. finalizou o armário, o marmorista ele vai tirar a medida final, conferir tudo certinho e vai iniciar toda a produção dele, tá? Com a bancada já instalada, tem que ter uma conexão muito grande, um contato muito grande entre marmoraria e planejado, porque a gente vai fornecer para o marmorista as especificações técnicas das medidas, ele vai desenvolver a pedra certinho, milímetro a milímetro, e instalar. Nisso a gente vai estar em produção, quando chegar a mercadoria a gente faz a montagem já na bancada instalada, tá? Então, ambos funcionam, mas a gente, para instalar a bancada antes, tem que tomar muito mais cuidado para não perder um material ou outro. Sim. Fazer a bancada errada e perder a bancada, ou a marcenaria também ser perdida aí. Eu acho que é até legal eu citar sobre isso. O que a gente fala de perder é com relação a quando a gente faz uma base de alvenaria. O que é a base de alvenaria? Tem gente que chama de sócolo, mas a gente faz com blocos mesmo de alvenaria, uma base para suportar aquele peso, tanto do armário quanto da bancada. E muitas vezes, né, como é algo com uma mão de obra muito específica, a gente não consegue que ela fique totalmente nivelada, né, e na altura exata. Então, quando a gente chega com o armário, que ele tem esses 76 centímetros exatamente, mais a bancada, provavelmente vai ter uma saia aí de 4, a gente vai ter um certo desalinhamento. Então, muitas vezes o que a gente até escolhe fazer, que eu acho que é até importante falar, é de não fazer a base de alvenaria e deixar essa base de alvenaria para ser feita pela marcenaria mesmo, né, por vocês, pelo planejado. Então, também tem essa opção para vocês ganharem tempo com relação a colocar a bancada antes, pensar em colocar essa base de alvenaria na própria marcenaria e no próprio planejado. Hoje a gente tem feito muito, a gente faz o armário, a gente faz a base em madeira, e muita gente fala, pô, mas não é adequado porque a madeira não pode ter contato com o chão, porque é uma área úmida que a gente de repente vai lavar. Não tem problema, a gente faz em madeira, depois você vem com o seu piso ou com a sua pedra, revestindo e vedando tudo. Perfeito. Eu acho que, bom, a resposta então ela não existe certo e errado, ela vai depender realmente aí do prazo, né, do cliente principalmente, mas acho que vai ser de analisar o que vai ser melhor, o que não vai ser melhor. É o que é melhor para cada um, o que cada um está mais acostumado, o que seu arquiteto profissional está acostumado a fazer, e também o prazo, que é super importante. Se é uma obra que precisa acabar rápido, bancada antes. Se não tem tanta pressa, faz depois. Perfeito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tirado muitas dúvidas com relação a isso. A gente conseguiu aqui pontuar as dúvidas mais recorrentes, mais importantes. Que as pessoas perguntam bastante, tanto pro Bruno quanto para mim lá no Instagram. Com bastante verdade, sinceridade. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não está aqui para defender ou planejados ou marcenaria, a gente está aqui para explicar para vocês realmente a diferença entre isso, cada um tem um prós e contras, e a gente está aqui para mostrar mesmo todo o processo disso, né? Com toda a transparência que a gente pode. Tá bom? Obrigada, Bruno, pela recepção. Obrigado você, Rafa. Obrigada por toda essa loja maravilhosa. Muito obrigada. E até o próximo.